termo Bíblia surgiu como uma palavra cotidiana para o grego. É o plural de biblon, a palavra grega para rolo. O nome é esse porque antes de existirem os livros, como conhecemos hoje, os textos eram enrolados e guardados assim, nesses rolos. Com mais de 6 bilhões de cópias vendidas, ele é o livro mais vendido no mundo com larga margem. Todos nós, que nos chamamos cristãos, consideramos ela sagrada. No entanto, é surpreendente como a maioria de nós conhecemos muito pouco sobre esses textos que lemos, ou deveríamos ler, todos os dias. E o objetivo aqui será falar um pouco sobre eles. Na verdade, a Bíblia não é exatamente um livro. Ela é composta de 66 livros para os evangélicos e 73 para os católicos, separados entre o Antigo e o Novo Testamento. E por mais que nós hoje tenhamos acesso a ela como um livro único e encadernado, nem sempre foi assim. De fato, os livros da Bíblia se diferenciam entre si de diversas maneiras, a começar pelo idioma em que foram escritos e pelos seus numerosos autores. Enquanto os livros do Antigo Testamento foram escritos em hebraico, os do Novo foram escritos em grego. Um espaço de tempo incrível também os separa. Os primeiros livros da Bíblia e o seu último têm um hiato de nada menos do que 1.600 anos. Os historiadores estimam que os livros do Pentateuco, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, tenham começado a ser escritos por volta de 1500 a.C. Por outro lado, a maioria dos estudiosos datam o último livro da Bíblia, o Apocalipse de João, da última década do século I depois de Cristo. Assim, as circunstâncias sociais e culturais na qual cada um dos livros foi escrito também diferem drasticamente. Se os judeus começavam a escrever o livro de Êxodo, guerreando pelo deserto em busca da Terra Prometida, João escrevia o Apocalipse sob a opressão do Império Romano e o martírio dos seus irmãos de fé. Mas se a Bíblia não é um livro único, como foi feito esse processo de seleção de quais livros estariam ou não nessa compilação? Todos os livros têm a mesma importância? E seriam todos os livros verdadeiramente inspirados? A esses livros escolhidos nós chamamos cânon, palavra grega que significa catálogo. É muito interessante pensar que os cristãos da igreja primitiva não tinham definido quais textos eram considerados sagrados ou não. Em uma era sem imprensa e sem comunicação, os livros todos eram copiados à mão e nem todas as igrejas tinham cópias de todos os livros. Além disso, as igrejas e seus líderes tinham as opiniões distintas sobre quais destes livros deveriam ou não serem considerados sagrados. Essa definição demorou mais de 200 anos após a morte de Jesus. Para se ter uma ideia, livros que hoje consideramos sagrados, como o Apocalipse de João, Judas, Tiago, 2 Pedro, 2 e 3 João, já estiveram fora de alguns cânones da antiguidade. Por outro lado, livros que hoje estão fora da nossa Bíblia e são pouco conhecidos pela maioria dos cristãos, já fizeram parte dos livros considerados inspirados pelos nossos irmãos da igreja primitiva. Muitos crentes do século III leram com afinco e fé textos como O Pastor de Hermas e as epístolas de Policarpo, Inácio e Clemente. O primeiro registro histórico do cânon, idêntico ao que os evangélicos reconhecem hoje como inspirado, só data do ano de 367 d.C., numa epístola do bispo Atanásio de Alexandria. Por incrível que pareça, ainda hoje cristãos do mundo inteiro divergem sobre o seu cânon. A principal e mais famosa dessas divergências é entre os protestantes e os católicos. A disputa limita-se praticamente ao Antigo Testamento, e os católicos incluem na sua Bíblia 7 livros a mais: Tobias, Judite, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico e Baruque, além de pequenos acréscimos aos livros de Salmos e Daniel. Mas as diferenças nas Bíblias de cristãos pelo mundo não limitam-se ao Antigo Testamento. A Bíblia da Igreja Ortodoxa da Etiópia inclui, por exemplo, além do livro de Enoque, o já mencionado Pastor de Hermas. Já a Igreja Ortodoxa Síria desconsidera o nosso Apocalipse de João. As igrejas etíopes e sírias parecem uma realidade distante de nós, mas por muito pouco
A Bíblia dos Evangélicos não ficou sem os livros de Hebreus, Tiago, Judas e o Apocalipse. Ninguém menos que o próprio Lutero, o pai das igrejas protestantes, propôs que esses livros fossem retirados do Novo Testamento. Isso já no século XVI depois de Cristo. Além destes casos, existem também os textos considerados unanimemente como apócrifos, ou seja, sem validade. A lista é imensa e contém exemplares bizarros como um Apocalipse de Moisés, um Apocalipse de Pedro, Evangelhos de Judas Iscariotes e Maria Madalena, dentre muitos outros de uma relação de mais de 100 títulos, certamente não escritos pelos seus supostos autores e que contêm o que hoje consideramos as heresias mais absurdas imagináveis. Apesar de tudo, os principais textos bíblicos, como por exemplo os livros históricos dos judeus, os evangelhos ou as epístolas paulinas, são praticamente unânimes e, quando muito, há uma variação de 10% entre os cânones das diferentes formas de cristianismo. Dessa forma, os cristãos, por um ato de fé, acreditam que assim como o Espírito Santo inspirou os autores da Bíblia, assim também esteve presente ao longo da história da formação dos livros que a compõem. Por isso, acreditamos que conhecer as origens da sua compilação nos ajuda em nossa formação e no nosso entendimento da história da relação entre Deus e a humanidade, sem nunca comprometê-la com a verdadeira palavra e revelação divina. Audio Jungle.